Quando olhamos para grandes cidades, prédios de vidro, avenidas que parecem não terminar e pontes que desafiam a gravidade, é fácil imaginar que a arquitetura seja uma invenção moderna, filha do concreto e da tecnologia. Mas as suas raízes são muito mais antigas e muito mais humildes. Antes do aço e do vidro, houve o barro, e antes das torres que tocavam ao céu, existiram templos moldados à mão, erguidos com blocos de lama seca. E foi desse barro simples e essencial que nasceram as primeiras ideias de monumentos, de cidades e, afinal, da civilização. Muito antes de Roma, do Egito e da Grécia, um povo já transformava a paisagem em arquitetura. Há milhares de anos daqui, entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, floresceu a região conhecida como Mesopotâmia, hoje parte do Iraque. Um lugar sem pedras, quase sem madeira, mas com uma riqueza que moldou o destino da humanidade. O barro abundante deixado pela cheia dos rios. Foi ali, nas planícies aluviais, que os primeiros arquitetos da história aprenderam a transformar a terra em tijolo, e o tijolo em parede, e a parede em símbolo. Nasciam as primeiras cidades, as primeiras muralhas e os primeiros templos, e com eles as primeiras ideias de poder, espiritualidade e comunidade. E no vídeo de hoje, abordaremos o terceiro episódio da nossa série A História da Arquitetura, onde exploraremos como o ser humano aprendeu a transformar o espaço em abrigo, arte e linguagem. E depois de ter passado pelo conceito de arquitetura na pré-história, vamos avançar um pouco mais até a Mesopotâmia e entender como ela se tornou o berço da arquitetura e como as cidades começaram a nascer. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Quando falamos sobre as origens da arquitetura, é impossível não voltar os olhos para um dos lugares mais extraordinários da antiguidade, a Mesopotâmia, uma vasta planície localizada entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje se concentra o atual Iraque. Essa região foi berço de algumas das civilizações mais antigas do mundo, como os sumérios, os arcádios, os babilônios e os assírios, e é justamente por isso que muitos historiadores a chamam de o berço da civilização. E entre cerca de 3.500 e 539 a.C., a Mesopotâmia se destacou como uma das primeiras sociedades humanas a desenvolver cidades organizadas, governos centralizados e arquitetura monumental. Mas é importante lembrar que tudo isso surgiu em um ambiente extremamente desafiador. O clima era quente e seco, e as inundações dos rios eram imprevisíveis, e os recursos naturais como pedra e madeira eram escassos. E essa carência de materiais fez da Mesopotâmia um verdadeiro laboratório de adaptação. Diferente do Egito, com a sua abundância em pedra, ou da Grécia, rica em mármore, os povos mesopotâmicos precisavam reinventar a forma de construir. Assim, a criatividade se tornou sua principal ferramenta, e a arquitetura nasceu do diálogo, direto com o ambiente. Logo, a proximidade com os rios era vital. As cidades como Uruk, Ur e Lagash, me perdoem a pronúncia, foram erguidas próximas às margens do Tigre e do Eufrates, não apenas pela disponibilidade de água potável, mas também pela irrigação agrícola, base da economia local. O controle das cheias e a escavação de canais tornaram-se tarefas essenciais, e dessas práticas acabaram nascendo uma mentalidade de planejamento e organização, que refletiu também nas estruturas da cidade. E essas primeiras cidades eram verdadeiros centros políticos religiosos, planejados em torno de um edifício monumental chamado zigurat. Essa torre/templo era em estrutura escalonada e simbolizava a ligação entre o mundo dos homens e dos deuses, funcionando tanto como um santuário quanto um centro administrativo. Ao redor dele, distribuía-se os bairros residenciais, os palácios e os mercados, formando um dos primeiros exemplos de urbanismo da história. Portanto, a paisagem da Mesopotâmia não foi apenas cenário, ela foi a protagonista. Dela surgiram as soluções, os desafios e as inspirações que moldaram as primeiras expressões de arquitetura urbana. Cada cidade era um reflexo da luta constante entre o homem e a natureza, entre a instabilidade dos rios e o desejo humano de permanência.
Bem, se a Mesopotâmia foi o berço das cidades, o barro foi o sangue que correu em suas veias. Em uma terra onde quase não havia pedra nem madeira, os mesopotâmicos transformaram o que tinha abundância, a argila dos rios Tigre e Eufrates, no alicerce de toda sua arquitetura. Esse simples material se tornaria o DNA construtivo de uma civilização inteira. O tijolo de adobe foi sem dúvida o protagonista, produzido com barro misturado a palha seca e secado ao sol. Ele era leve, resistente e fácil de moldar. A fabricação era comunitária. Homens, mulheres e até crianças participavam do processo, misturando o barro em grandes tanques e moldando em suas formas retangulares. Depois, o tijolo era deixado para secar sob o sol escaldante, durante dias, até ganhar firmeza suficiente para a construção. Esse método simples e sustentável não apenas atendia às necessidades práticas, mas também refletia uma relação direta com a natureza. O barro vinha da terra e era moldado pelo homem e devolvido a ele quando o tempo o desgastava. Com o tempo, os construtores mesopotâmicos desenvolveram uma técnica mais sofisticada, o uso combinado do tijolo cru, adobe, empregado no núcleo das paredes, e o tijolo cozido, que recebia uma camada de queima em fornos rudimentares, era usado em revestimentos externos das edificações. Essa combinação dava mais resistência à erosão e à chuva, um desafio constante para quem construía em planícies sujeitas às cheias dos rios. Ainda assim, o clima e as chuvas periódicas impunham a manutenção constante. Os zigurates, por exemplo, exigiam reparos anuais, e muitos templos precisavam ser refeitos, complementados após grandes enchentes. Mas longe de ser um fracasso, essa enfermeiridade fazia parte da lógica mesopotâmica. O ato de reconstruir era também um gesto de devoção. Reconstruir o templo significava reafirmar o vínculo entre o povo e os deuses, e também a própria terra. Entre as edificações mais comuns estavam as casas, os templos e as muralhas. As casas eram simples, geralmente térreas, com pátios internos que garantiam a ventilação e a luz. Um traço que ecoaria na arquitetura mediterrânea séculos depois. Os templos, por outro lado, eram o centro da vida urbana e espiritual, estruturas elevadas, sob plataformas ricamente decoradas, com tijolos esmaltados e relevos. Já as muralhas simbolizavam o poder e a proteção das cidades-estados, com espessuras que podiam ultrapassar os 10 metros, como nas ruínas de Uruk e Nínive. E a técnica construtiva mesopotâmica também introduz um conceito que perdura até hoje, que é a modularidade. Os tijolos tinham tamanhos padronizados, facilitando o planejamento e a repetição da forma. Uma lógica que antecipa, de certa forma, a idade moderna da pré-fabricação. Essa padronização permitia que as cidades crescessem de maneira ordenada e que diferentes gerações reconstruíssem as mesmas estruturas com base em medidas conhecidas. E no fim, o que os mesopotâmicos criaram não foi apenas uma arquitetura feita de barro, mas uma arquitetura feita de memória. Cada tijolo contava uma história de adaptação, de engenhosidade e principalmente de fé. E mesmo que o tempo tenha levado muitas dessas construções, o legado da técnica permanece. A noção de que construir é, antes de tudo, um ato de entender o lugar e o material que ele oferece. E quando observamos a paisagem da antiga Mesopotâmia, quase sempre descrita com planícies imensas e sem grandes elevações, fica fácil entender por que os zigurates se tornaram símbolos tão impressionantes dessa civilização. Em um mundo sem montanha, os mesopotâmicos decidiram construir as suas próprias, e não apenas por ambição arquitetônica, mas por uma razão profundamente espiritual: aproximar os deuses dos homens. Bom, e para esse povo, os deuses habitavam regiões elevadas, lugares distantes, inacessíveis ao olhar humano. A própria metáfora do alto já carregava o sentido da divindade, o poder e a transcendência. Mas, vivendo em um território completamente plano, onde a linha do horizonte parecia infinita, eles encontraram no tijolo de adobe a solução para os problemas que eram religiosos, político e cultural ao mesmo tempo. Então assim nasceram os zigurates, estruturas gigantescas, erguidas em degraus, que faziam o templo literalmente ascender ao céu. E essas construções eram verdadeiras montanhas artificiais,
Cada zigurate começava com uma base sólida, um grande bloco maciço sobre o qual se sobrepunha plataformas cada vez menores, criando a forma escalonada característica. No topo do seu ponto mais elevado ficava o santuário, o local considerado o mais próximo da esfera divina. A jornada de até o alto, feita por rampas ou escadarias monumentais, não era apenas física, era simbólica. Subir o zigurate representava aproximar-se espiritualmente dos deuses que ali habitavam. Isso é algo que torna os zigurates ainda mais fascinantes, é o fato de terem sido construídos com materiais tão básicos quanto comum, que é o barro. O núcleo era feito de tijolos crus, leves e fáceis de moldar, enquanto as camadas externas recebiam tijolos cozidos, mais resistentes à chuva e à erosão. Em algumas cidades e estados, especialmente na Babilônia, o revestimento externo era adornado com tijolos vitrificados, tingidos em tons de azul profundo, vermelho, preto ou ocre, cores que carregavam significados, reforçavam o caráter sagrado dessas estruturas para a sociedade. Então não era só arquitetura, mas também era teologia expressa em forma de material. E o processo de construção, porém, estava longe de ser simples. Um zigurate exigia milhões de tijolos, trabalho especializado e um ciclo quase que permanente de manutenção. A própria natureza do adobe implicava o desgaste, fazendo com que essas obras fossem reconstruídas e renovadas geração após geração. E assim, mais do que um edifício estático, o zigurate era a entidade viva dentro da cidade, sempre em transformação. Preservá-los era uma forma de culto e restaurá-los era quase que um dever religioso e político. Entre todos os zigurates erguidos ao longo da história mesopotâmica, o mais famoso é o zigurate de Ur, construído por volta de 2100 a.C., e é dedicado à deusa Lua, ou a Nana. Ele é um exemplo impressionante da combinação entre técnica, simbolismo e monumentalidade. Mesmo em ruínas, a sua escadaria tripartida e a sua geometria rigorosa continuam a impressionar arqueólogos, arquitetos e visitantes de todo o mundo. E é, de certa forma, o monumento que melhor representa o espírito mesopotâmico, grandioso, sagrado e profundamente ligado à identidade urbana. E é esse o ponto crucial. Os zigurates não eram apenas templos, eles eram o eixo espiritual e administrativo de cada cidade-estado. Ao seu redor estava o centro político, os palácios, os armazéns, os espaços de registro e burocracia. O zigurate era o coração visível da cidade. Um lembrete constante de que a ordem social e cósmica se encontrava ali. A sua altura não servia apenas para honrar os deuses, mas também para afirmar o poder do rei, que atuava como mediador entre o divino e o humano. Portanto, vista de longe, essa montanha de tijolos se tornava um farol espiritual. Vista de perto, era uma afirmação de poder. E vista de dentro da própria cidade, era o símbolo máximo de identidade e pertencimento. Em uma terra feita de barro, o zigurate era a prova de que o ser humano podia transformar o mundo físico para dialogar com o transcendente. Bom, mas quando pensamos nas cidades antigas da Mesopotâmia, não podemos imaginar grandes metrópoles abertas, conectadas por avenidas largas ou praças públicas, como as que surgiram muito mais tarde na Grécia ou em Roma. Na verdade, as primeiras cidades da história eram, antes de tudo, fortalezas, ilhas humanas, protegidas por muralhas maciças, erguidas em meio a vastas planícies, expostas às invasões, disputas territoriais e rivalidades que aconteciam entre as cidades. Uruk, Ur, Lagash, Kish, Nippur e Babilônia, nomes que ecoam até hoje como pioneiros da vida urbana. Cada uma dessas cidades-estado era um pequeno mundo autônomo, governado por um rei ou sacerdote, com sua própria deusa protetora, suas leis, seus templos e suas defesas. Mas o que definia visualmente e politicamente essas cidades eram seus muros monumentais, verdadeiras fronteiras entre a ordem interna e o caos externo. As muralhas não eram apenas estruturas militares, elas eram um símbolo de estabilidade, de poder e até de identidade. Olhar para o horizonte e ver um contorno da cidade se elevando sobre o deserto significava reconhecer o domínio humano sobre a paisagem. Era ali, atrás daqueles muros, que a vida urbana florescia, com comércios, artesãos, mercados, templos e toda a complexa rede social que formaria o embrião das cidades organizadas. E a Babilônia é, sem dúvida, o exemplo mais impressionante do auge dessas defesas monumentais.
As muralhas babilônicas eram tão vastas que escritores antigos afirmavam que nelas poderiam correr carruagens lado a lado. Embora essa descrição seja provavelmente exagerada, os vestígios arqueológicos comprovam que sua extensão e complexibilidade eram sim extraordinárias. E se as muralhas eram imponentes, os seus portões eram ainda mais grandiosos. Portões monumentais atuavam como pontos de controle militar, mas também como símbolos cerimoniais e rituais. O mais famoso deles, o Portão de Istá, é até hoje um dos ícones de maior destaque da arquitetura do Oriente Próximo. Revestido com tijolos vitrificados em azul profundo e decorado com figuras de leões, touros e dragões, ele não era apenas a entrada de uma cidade. Era uma afirmação de grandeza. Era como se a Babilônia dissesse aos visitantes: aqui começa o domínio dos deuses e dos reis. Mas as muralhas e portões também não eram o único aspecto marcante da vida urbana. Dentro das defesas, as cidades eram organizadas em um planejamento que, embora irregular aos olhos modernos, seguia uma lógica própria. Ruas estreitas e sinuosas ligavam pátios internos, casas de adobe e grandes complexos murados, dedicados aos templos, palácios e armazéns. O zigurate frequentemente dominava o centro, funcionando como um eixo e símbolo geográfico da cidade. Ao redor dele, crescia o tecido urbano, sempre protegido pelas muralhas externas. Essa combinação de urbanismo e religião e defesa fez das cidades mesopotâmicas um modelo inicial de planejamento urbano. Elas expressavam, mesmo que arcaicamente, uma necessidade de proteção. Era a materialização do poder político e espiritual. Ao erguer seus muros, os mesopotâmicos definiam também o próprio conceito de cidade, um espaço protegido, regulado e organizado, onde a comunidade podia se desenvolver sob a garantia de segurança e autoridade. E no fim das contas, ao observar as muralhas da Mesopotâmia, compreendemos melhor a base da vida urbana: proteger, organizar e simbolizar. Cada tijolo carregava uma função prática, mas também uma mensagem, e essa mensagem ecoou por milênios, inspirando fortalezas, cidadelas e metrópoles ao longo de toda a história. E quando analisamos o estilo estético da arquitetura mesopotâmica, devemos observar que a arquitetura ela salta aos olhos a predominância de formas sólidas, blocos robustos e fachadas quase sem abertura. Essa característica não era apenas uma escolha estética, mas sim uma resposta direta ao clima extremamente quente e seco da região. As paredes espessas de tijolos, muitas vezes com mais de 1 metro de largura, funcionavam como barreira térmica, mantendo o interior mais fresco durante o dia e menos frio à noite. A estética mesopotâmica, portanto, nasce de uma combinação indissociável entre a necessidade prática e o simbolismo religioso. Outro elemento que já mencionamos e que marca profundamente a paisagem da Mesopotâmia eram os azulejos vitrificados, peças de cerâmicas coloridas, fabricadas por meio de técnicas avançadas de queima e esmaltação. Brilhantes e cuidadosamente pigmentados, esses revestimentos cumpriam funções tanto espirituais quanto políticas. O azul remetia ao divino e ao céu, o amarelo simbolizava o sol e a realeza, e o preto representava força e autoridade. Nada na paleta era escolhido ao acaso, cada cor reforçava a legitimidade dos governantes e a sacralidade dos ambientes onde eram aplicadas. Por fim, escultura e baixos relevos, muitas vezes talhados em pedra, material raro e valioso na região, complementava a composição estética da cidade. Criaturas híbridas como lamassu, seres alados com corpo de touro ou leão e rosto humano eram posicionadas nas entradas do palácio para proteger simbolicamente os espaços e impressionar tanto os visitantes quanto os súditos. Dessa forma, a estética mesopotâmica conciliava a monumentalidade, o simbolismo e a funcionalidade, revelando a complexidade de uma sociedade profundamente religiosa, fortemente hierarquizada e atenta à construção visual do seu próprio poder. E na Mesopotâmia, a arquitetura ela não era apenas um exercício técnico, mas sim um instrumento central na organização social, religiosa e política. Cada tijolo assentado, cada muralha erguida, cada templo reconstruído revelava muito mais do que uma simples escolha construtiva. Era a afirmação pública de poder, de fé e de identidade coletiva.
A relação entre a arquitetura era imediata e profunda. Os templos não funcionavam apenas como os locais de culto aos deuses, eram verdadeiros polos administrativos e econômicos. Nessas construções monumentais, sacerdotes controlavam a distribuição de alimentos, a coleta de tributos e a administração de terras pertencentes à divindade. A própria economia urbana, especialmente em cidades como Uruk e Lagash, girava em torno de instituições templárias, que empregava trabalhadores, mantinha armazéns e supervisionava atividades comerciais. Assim, entrar em um templo mesopotâmico era adentrar o coração político e financeiro da cidade. A figura do soberano reforçava ainda mais essa união entre o poder e a construção. Reis como Unamu, Nabucodonosor II e Gudja, me perdoe a pronúncia, celebravam suas realizações arquitetônicas como demonstração de legitimidade e grandeza. E esses reis chamavam a si mesmos de reis construtores, ou aqueles que ergueram muralhas, indicando que governar significava construir templos, muralhas, canais, e era um registro visível da força do Estado. A paisagem urbana era, portanto, um monumento permanente à autoridade real, e por trás dessa grandeza monumental havia um vasto contingente de trabalhadores, operários, artesãos, carpinteiros, escultores e especialistas em tijolos. E a organização do trabalho refletia uma rígida estratificação social, com trabalhadores recrutados por coveia, que é o trabalho obrigatório. Tínhamos também os artesãos treinados nos templos, os profissionais especializados e os escribas arquitetônicos, que atuavam lado a lado. A construção civil, além de empregar uma grande parcela da população, reforçava laços comunitários e o senso de pertencimento à cidade-estado. O urbanismo, por sua vez, materializava essa hierarquia social. As residências eram distribuídas conforme os status familiar. As casas maiores, com pátios internos e espaços para armazenamento, ocupavam áreas mais nobres. Já os trabalhadores viviam em ruas estreitas e densamente povoadas. Templos, palácios e zigurates dominavam visualmente o horizonte urbano, indicando que a vida cotidiana estava sempre sob o olhar dos deuses e do rei. A própria organização das ruas, voltadas para os centros religiosos e administrativos, reforçava essa lógica de poder centralizado. Desse modo, a arquitetura mesopotâmica serve como um mapa social. Cada espaço construído revela a forma como essa civilização entendia a autoridade, a espiritualidade e a convivência. A cidade era, ao mesmo tempo, uma estrutura física e uma declaração simbólica da ordem que sustentava o mundo mesopotâmico. E a arquitetura mesopotâmica, moldada a partir do barro e elevada pela engenhosidade humana, acabou deixando um legado profundo, que ultrapassou fronteiras geográficas e períodos históricos. E mesmo construída majoritariamente com materiais perecíveis, essa tradição arquitetônica influenciou civilizações posteriores e marcou a evolução das formas de habitar e simbolizar o poder. E o efeito mais imediato se manifestou no próprio Oriente Próximo. Os assírios e babilônios não apenas receberam o legado arquitetônico, mas também o expandiram e moldaram as suas exigências militares, políticas e religiosas. E a influência também reverberou além da Mesopotâmia. Embora os zigurates não sejam idênticos às pirâmides egípcias, ambos os tipos de monumentos refletem uma mesma ambição humana, que é aproximar o mundo terreno do divino. Enquanto os egípcios ergueram pirâmides de pedra com câmeras funerárias internas, os mesopotâmicos construíram montanhas artificiais escalonadas que serviam como plataformas templárias. E essa busca por formas monumentais capazes de materializar crenças cosmológicas acaba aparecendo posteriormente também em templos persas, em complexos zoroastristas e até em estruturas religiosas da Ásia Central. E um dos legados mais surpreendentes também da Mesopotâmia é a difusão da técnica da construção com adobe. A habilidade de transformar o barro, palha, água em material resistente influenciou inúmeras culturas, como no norte da África, o Mediterrâneo, o Oriente Médio e até aqui na América Latina. Até hoje, muitas comunidades adotam técnicas derivadas do adobe, por suas vantagens térmicas, baixo custo e a sua sustentabilidade. Em tempos de debate sobre arquitetura ecológica, o modelo mesopotâmico reaparece como exemplo de construção com recursos locais, de baixo impacto ambiental e grande eficiência climática.
E além da influência estrutural e técnica, o legado mesopotâmico também sobrevive através de arqueologia. No atual território do Iraque, escavações em Ur, Uruk, Babilônia e Nínive revelam não apenas ruínas, mas os fragmentos de uma narrativa arquitetônica que ajuda a compreender o desenvolvimento das cidades e do urbanismo. A preservação desses sítios enfrenta desafios, conflitos armados, saques e principalmente os intempéries, mas esforços internacionais continuam buscando proteger e restaurar monumentos que constituem uma das bases da história da arquitetura mundial. E assim, mesmo que muitos edifícios mesopotâmicos tenham desaparecido ao longo dos milênios, a sua influência permanece viva. Seja nas técnicas construtivas sustentáveis, no simbolismo monumental ou na própria ideia de cidade como expressão de identidade e poder, a Mesopotâmia deixou marcas que ecoam até os dias de hoje. Portanto, ao observarmos a trajetória arquitetônica da Mesopotâmia, fica evidente que a história da construção humana começou muito antes das grandes catedrais, das pirâmides de pedra ou dos arranha-céus espelhados. Aqui, entre os rios Tigres e Eufrates, o barro humilde se tornou monumento, e esse simples gesto revela a genialidade de um povo que, mesmo limitado por recursos, imaginou cidades, templos e muralhas que transformaram para sempre a paisagem e a própria ideia de civilização. A relação entre o ambiente e a arquitetura é talvez a lição mais marcante desse período. A escassez de pedra e madeira não foi um obstáculo, mas um incentivo à inovação. O clima hostil não intimidou os mesopotâmicos. Pelo contrário, ele moldou as suas soluções construtivas, suas técnicas de resfriamento e suas paredes espessas, os seus tetos planos. Cada escolha arquitetônica nasceu de um profundo diálogo com o território, um testemunho da engenhosidade humana diante das adversidades. Mas a arquitetura mesopotâmica era mais do que funcional, ela era simbólica. Cada tijolo, cada rampa e cada plataforma carregava significados espirituais e sociais. Os zigurates, erguidos como montanhas artificiais, em meio a planícies, simbolizavam a ligação entre os homens e os deuses, elevando o sagrado acima da vida cotidiana. As muralhas, com seus portões monumentais, representavam não apenas a defesa, mas também o poder, a unidade e a identidade coletiva. Tudo o que era construído possuía uma função prática, mas também um papel na estrutura ideológica daquela sociedade. E o que aprendemos com a Mesopotâmia é que a arquitetura é, antes de tudo, adaptação ao ambiente, à cultura e às necessidades e aos sonhos de um povo. Mesmo com recursos limitados, esses antigos construtores criaram sistemas urbanos complexos, desenvolveram métodos de fabricação que perduram milênios e estabeleceram princípios que ainda ecoam na arquitetura sustentável contemporânea, com o uso de materiais locais e a busca por conforto ambiental. E ao final dessa jornada pelo berço da arquitetura urbana, fica uma reflexão visual. Imagine aqueles imensos zigurates se erguendo sobre as planícies, seus tijolos refletindo a luz dourada do sol do Oriente, enquanto cidades inteiras pulsavam ao redor deles. Ali, no coração da antiga Mesopotâmia, nasceu a ideia de que construir é também comunicar com a terra, com o céu e com as gerações futuras. E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série A História da Arquitetura. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!